Bem-vindos ao nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou uma vencedora, venci sim a um relacionamento com um psicopata e a partir de hoje eu vou começar uma série de vídeos no qual eu fiz uma enquete no meu Instagram pedindo para que as pessoas colocassem qual era o assunto que gostaria que fosse abordado aqui no canal. Então eu vou selecionar algumas perguntas e vou responder a pergunta dos meus seguidores lá no Instagram, aqui no canal. E a primeira pergunta dessa série de respostas é a seguinte: narcisismo e psicopata, todos nós temos um pouquinho? Foi essa pergunta que a seguidora me fez. Então vamos lá. Por mais que esse conhecimento sobre transtorno de personalidade, narcisista, psicopata, ainda é tão recente, porque quantas pessoas ainda não chegaram a esse conhecimento? Mas o psicopata e o narcisista, ele sempre existiu no meio de nós. Então todos nós, de alguma forma, somos influenciados pelo comportamento de uma pessoa narcisista e psicopata. Todos narcisistas e psicopatas são pessoas que não têm empatia, não têm compaixão, não sentem amor, são indiferentes à dor do outro ser humano, são pessoas que não se arrependem e estão sempre prejudicando o outro ser humano. O que importa é o que acontece com o narcisista e com o psicopata. Qual é o benefício que ele está tendo em relação àquele relacionamento que ele está tendo com aquela outra pessoa? Seja um relacionamento afetivo, um relacionamento no ambiente de trabalho, um relacionamento familiar ou até mesmo um relacionamento de amizade. Então, tanto faz o que ele vai causar ao outro ser humano, contanto que ele seja beneficiado. Então, todos nós já passamos por relacionamentos com narcisistas e psicopatas. Mesmo que não seja de forma direta, mas indiretamente, a gente sofreu essa influência por alguém narcisista ou psicopata. Então, todos nós, em algum momento, vamos ter alguma atitude, alguma característica que se assemelha a uma pessoa narcisista ou psicopata. Agora, o grande diferencial é que nós não temos transtorno de personalidade, mas nós somos pessoas falhas. Nós somos pessoas que fomos influenciadas. Quem algum dia nos já mentiu, já não possa ter manipulado alguém? Quem um dia já não teve a necessidade de se sentir o centro das atenções? Quem um dia já não falou mal de alguém que possa ter criado também uma difamação em relação a uma pessoa devido às suas palavras, comentários feitos a respeito daquela pessoa? Quem um dia já não traiu? Então, todas essas características e muitas outras que são provenientes de pessoas narcisistas e psicopatas, que são características que elas são repetitivas, elas são contínuas, permanentes, e essa pessoa ela não apresenta nenhum tipo de arrependimento. Essa pessoa não muda. E quando ela apresenta algum tipo de arrependimento, esse arrependimento ele vai ser falso, porque esse narcisista ou esse psicopata, ele precisa manipular alguém. E por ele saber que as outras pessoas que são diferentes dele, essa pessoa ela tem emoção, uma pessoa que ela pode se compadecer, então ele usa dessa manipulação em demonstrar que está arrependido. Mas você vai perceber que o padrão vai continuar o mesmo. Então a diferença da patologia para uma pessoa comum é que todos nós erramos e falhamos, mas nós temos uma consciência que nos faz refletir e a gente consegue identificar o nosso erro. Então, algumas pessoas vão ser mais propícias a observar os seus próprios erros e melhorar, evoluir. Algumas pessoas não. Elas acabam permanecendo nessa constância de erros, de falhas e não evoluem. Mas isso não quer dizer que essa pessoa seja narcisista,
Porque essa pessoa, ela tem empatia, essa pessoa tem compaixão e essa pessoa, ela consegue avaliar os seus próprios erros. Mesmo que muitas vezes essa pessoa não mude o seu erro. E ela sabe que, no fundo, ela está errando. Então, a consciência vai acusar que essa pessoa está errando, mesmo que ela não dê muita importância, tá? Agora, um psicopata e um narcisista, não. Eles vão carregar todas essas características que são provenientes da patologia e vão permanecer sempre com essas mesmas atitudes. Agora, vocês imaginam, se nós viemos de antepassados narcisistas e psicopatas, principalmente aquela pessoa que conviveu com uma mãe ou com um pai narcisista ou psicopata. Com certeza essa pessoa ela vai passar por influências, sendo que essa pessoa ela não tem a patologia. Alguns filhos de mães narcisistas, pais narcisistas, tendem a serem também pessoas narcisistas, mas nem todos os filhos de mãe narcisista, pai narcisista, vão ser narcisistas, mas podem carregar alguma característica porque foi algo aprendido. E essa criança, ela pode sofrer essa influência. Afinal de contas, ela viveu num ambiente onde ela não recebeu amor, onde ela pode ter sido abusada. Às vezes foi um filho, uma filha que apanhou muito de um pai, de uma mãe, foi tratada com indiferença, foi manipulada. Então, consequentemente, essa criança vai se tornar um adulto com muitas características de um narcisista ou de um psicopata. Agora, o nosso diferencial é justamente o que eu falei anteriormente. A gente consegue enxergar, fazer uma autoanálise e a gente perceber que a gente não está agindo de forma correta. Então, a gente pode sim refletir e modificar o nosso comportamento. Existem pessoas que estão sempre buscando a sua melhoria. Agora, já existem outras pessoas que não, né? Se acomodam e acham que realmente tem que ser aquilo que aprendeu, aquilo que viveu. Então, a gente acaba sofrendo essa influência. São crenças, coisas que foram implantadas na nossa mente em se sentir derrotada, porque quando a gente vem de uma mãe ou um pai narcisista ou psicopata, a gente sempre vai ser depreciado. A gente sempre vai ser influenciado ao sofrimento, à aceitação de relacionamentos abusivos. A gente vai sempre sofrer influência de ser uma pessoa amargurada. Claro que por mais que a gente tenha passado por essa influência, mas a gente não tem esse transtorno de personalidade. Então, a gente pode sim ser diferente. A gente pode sim melhorar cada vez mais. Então, a gente precisa separar muito bem essa questão de que uma pessoa ela possa ter uma característica que é uma característica de uma pessoa psicopata ou narcisista e separar o que é um transtorno de personalidade, o que é uma patologia, é um modo de ser, é algo que não muda, é o próprio comportamento da pessoa, a visão do narcisista em relação às pessoas e a si mesmo. Então, o narcisista, o psicopata, ele não vai mudar. Ele não vai ter só uma característica isolada, duas características isoladas. Ele vai ter um padrão, um comportamento onde vai haver várias características, é um conjunto de características aonde ele vai estar sempre atuando da mesma forma, mesmo que ele mude um pouco o seu comportamento em determinado ambiente, com determinadas pessoas, mas o narcisista, ele vai ser sempre um narcisista. Não existe ex-narcisista, não existe ex-psicopata. Ou é narcisista, ou é psicopata, ou é uma pessoa que não tem transtorno de personalidade. Então, não existe meio termo. Ou é ou não é. Então, que fique bem claro e a gente compreenda, né? A gente poder perceber nas pessoas, a gente também não julgar por causa de algum comportamento daquela pessoa, mas é você não olhar somente palavras manipuladoras, ou um comportamento isolado daquela pessoa, mas sim olhar todo o contexto.
todas as características, o dia a dia daquela pessoa, o que aquela pessoa ela costuma fazer constantemente, é a indiferença, é você perceber que aquela pessoa não tem empatia, não se importa com sua dor, não se importa com o que está causando a você, é você observar o senso de grandiosidade, se for um narcisista grandioso, e se for um narcisista oculto, é aquela pessoa que está sempre causando mal, mas de forma sutil, silenciosa, se fazendo de vítima. Então a gente precisa olhar todas as características e o comportamento dessa pessoa como um todo. Tá? Agora nós temos sim essa capacidade de fazer autoanálise e a gente procurar evoluir e sair dessa instância em permanecer no erro constantemente. Então, a gente tem essa capacidade de mudança sim. Agora, se você observa que a pessoa ela não está nem aí e tem esse comportamento padrão e não se importa, então, provavelmente, é uma pessoa narcisista ou psicopata que tem a patologia. Então, essa é a diferença e, claro, qualquer ser humano pode apresentar assim, porque nós não somos perfeitos, gente. A gente falha, a gente erra. Mas o importante é essa consciência que nós temos em observar, analisar os nossos pensamentos, o nosso comportamento e a gente sempre querer mudar. Então essa é a diferença. Então espero ter esclarecido aí a pergunta da seguidora lá do Instagram e até o próximo vídeo onde eu estarei respondendo a mais uma pergunta, tirando mais uma dúvida de vocês lá do meu Instagram que pediram para que eu falasse sobre determinados assuntos. Curtam o vídeo, compartilhem, divulguem sobre esse assunto. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.